Desde quando Miguel nasceu, que eu não paro de pensar em duas coisas. Existe um ser que depende totalmente de mim e a outra. Como será o futuro para ele? A parte que ele depende de mim, vocês não podem fazer nada. Então vou pular para a segunda parte, que pode aí sim interessá-los, que é como será o futuro para ele, para vocês, para os filhos de vocês. O que ele deverá esperar considerando a educação na escola e a de dentro de casa. Se eu for um pai muito rígido, ele pode crescer com medo de alguém com mais autoridade ou ter medo de errar, e isso levará a nunca ter coragem para tomar decisões, por exemplo. Se eu der tudo para ele ficar feliz, ele pode ser uma criança sem iniciativa. Se ele crescer com liberdade demais, ele pode ser uma criança sem rumo, sem controle, sem respeito pela autoridade. É um ajuste fino e precioso. Uma vez Woody Allen falou: talento é sorte, o importante na vida é ter coragem. Pensem nisso. O que a gente mais ouve falar, por exemplo, em escolas públicas, são de alunos que não respeitam o professor, ou em escolas particulares, onde os adolescentes se enchem de bebida alcoólica em festinhas no play, procurando ser bacana e ter afirmação no grupo. Cansei de ver moleques de 15 ou 16 anos tendo como alcoólico. Falando em escolas, vamos ao que interessa: Ken Robinson. Na verdade é Sir Ken Robinson. Ele é um expert em educação, pesquisador, palestrante, enfim, o cara é o bam da educação. Ele ganhou o título de cavaleiro em 2003 por serviços prestados à educação. Fala sério. O TED Talks dele, por acaso, é o mais visto da história. Inclusive completou 10 anos mês passado. Ele também é autor do livro The Element, que é O Elemento, que é um livro que fala muito sobre talento e paixão no que você faz. Basicamente para achar o seu elemento, é uma formulazinha de talento mais paixão no que você faz. E, dentre outros livros, um que chamou muito a minha atenção foi Escolas Criativas, que ele lançou em abril de 2015. Antes de falar desse livro, eu vou falar aqui que eu quase repeti de ano, da 8ª série até o 3º ano, direto, por causa de química e física. Me pergunta se eu uso o que fui forçado a aprender naquela época. Pois é. Você pode falar: ah, mas química e física são importantes, e além do mais, todo mundo aprendeu assim, então eu acho que a gente tem que aprender assim também. Pois bem, o que Ken Robinson conta é: o sistema atual de educação foi concebido na explosão cultural do iluminismo para atender circunstâncias econômicas da Revolução Industrial. Resumindo, a igreja estava queimando livros, alienando pessoas e todo o trabalho era manual, a famosa manufatura. Daí pessoas brilhantes iluminaram o campo das ideias e não só isso. A Europa e os Estados Unidos revolucionaram o mundo inventando indústrias e fábricas. Ou seja, a Revolução Industrial. Mas, como que eu pego um peão e ensino ele a mexer em ferramentas, a fazer cálculos ou explicar como todo o maquinário funciona? Simples. Escolas. Como que eu acostumo esse cara a trabalhar numa fábrica, então? Ué, faça escolas parecidas com ambientes da fábrica. Sinais sonoros, departamentos para cada etapa da fábrica, educando por lote, onde cada ano é um lote. Todos seriam então do mesmo grupo de idade. É uma mentalidade de linha de produção. Vocês entendem isso? A gente está falando do modelo de 1800, por acaso é o mesmo modelo usado até hoje, 200 anos depois. Ken Robinson fala que todas as crianças têm um talento natural, mas ele é limitado a partir do momento em que ela entra na escola. O que ele reforça em todo o livro é que o conhecimento não é compartimentalizado, mas que a escola insiste em organizar dessa forma. Matemática é uma caixinha, português é outra caixinha. No nosso trabalho do dia a dia, a gente não fica 50 minutos trabalhando em um assunto, ouve um sino, troca tudo, vai para outro chefe, outro assunto. 50 minutos depois, toca o sino, troca tudo, troca o chefe. A gente não faz isso no trabalho. Então, por que na maioria das escolas ainda é assim? E outra, se hoje em dia é quase um pré-requisito ser bom em trabalhar em equipe, colaborar, ser team player, então por que a gente sempre aprende a ser testado e a fazer todas as outras provas sozinhos? Pois bem, Sugata Mitra, que é um cientista da educação, fez um experimento em favelas da Índia, chamado Hole in the Wall, que é um buraco na parede, onde ele realmente enfiava um computador na parede. Ele ia para favelas onde o ensino era ruim e os professores não queriam nem estar ali. Ele deixava o computador lá com acesso à internet. Ele observou as crianças e a reação delas. Elas nunca tinham visto um computador antes, e não só isso, era tudo em inglês. Mas, em algumas horas, uns já estavam ensinando os outros a usar, gravando música, navegando na internet. Ele até brinca que se o Twitter tivesse sido inventado naquela época, aquelas crianças teriam milhares de seguidores. Impressionado com isso,
Em um novo experimento, ele queria saber se as crianças de 12 anos conseguiriam aprender e explicar para outras sobre biotecnologia em inglês. A ideia dele era provar que professores eram necessários sim para certas matérias. Passaram 2 meses e as 20 crianças então vieram quietas encontrar com ele. Ele perguntou se elas conseguiram olhar o material. Elas falaram que sim. Ele perguntou: vocês entenderam alguma coisa? Elas responderam: não, nada. Mas por quanto tempo vocês estudaram até chegar à conclusão que não aprenderam nada? Aí elas falaram: bom, nós olhamos todos os dias. Aí ele falou: peraí. Por 2 meses vocês estudaram algo que não entendiam nada. Aí uma garotinha no fundo levanta a mão e fala: bom, além do fato de que o cruzamento impróprio do DNA é responsável pela causa das doenças genéticas, nós não entendemos mais nada. Ou seja, quando a criança tem o interesse, a educação acontece. Outro assunto que o Ken Robinson fala bastante, que tem tudo a ver com os dias atuais, é o pensamento crítico, que é a habilidade de pensar claramente. É mais do que pensar com lógica, é interpretar o que você está lendo, é entender o contexto, ter discernimento ao ler uma crítica e entender o ponto de vista e apresentar conclusões precisas de forma concisa. Mas tudo isso leva tempo, estudo e prática. O pensamento crítico sempre foi importante para o nosso desenvolvimento e é cada vez mais importante, porque agora somos bombardeados de todas as direções por informações, opiniões, ideias e pedidos para prestarmos atenção em determinados assuntos. Afinal, a informação na internet é onipresente e cresce exponencialmente. Claro que existem benefícios, mas ao mesmo tempo existe uma importância muito grande em distanciar ou diferenciar fato de opinião, senso de falta de senso, ou muita falta de senso, e honestidade do que é mentira. Ou seja, o pensamento crítico tinha que ser não só importante, mas fundamental em escolas e um hábito, sim, fora das escolas também. Pensem nisso. Para que vocês saibam, todos os links que eu comentei aqui estão na descrição desse vídeo no YouTube. Por acaso, o botão de se inscrever fica por aqui também no YouTube. Clique nele para receber em primeiríssima mão os vídeos da semana que vem. Ok, então agora você já está pensando mais no futuro do seu filho baseado em alguns conceitos do Ken Robinson e isso é bom, muito bom. Por fim, um líder não tem que possuir todas as habilidades, mas encorajar as pessoas a usarem as suas. Ou seja, a função principal de uma escola não é comandar e controlar. Vocês entenderam? Nunca parem de buscar conhecimento, sejam felizes. Tchau! Pera. Você gostou desse vídeo? Semana que vem eu vou falar do livro Outlier, do Malcolm Gladwell, que em português quer dizer fora de série. Eu vou contar os 4 pilares para saber se você pode ser um fora de série. Se inscreva no canal para não perder. Tchau!